Pessoal, boa tarde. Vamos voltar aqui para nossa pequena aula de direito administrativo. Na última aula nós falamos, eu elenquei, né, quais são as pessoas, né, os agentes políticos sujeitos à penalidade da Lei 10.079, Lei de Responsabilidade. Né? Aqui eu elenquei que é o presidente da República, ministro de Estado, procurador-geral da República, ministro do Supremo Tribunal, governador e secretário de Estado. Interessante que isso pode cair no próprio concurso, mas são as pessoas elencadas, né, nos crimes de responsabilidade, Agora, veja bem que interessante. Há uma petição, um instrumento legal, foi interposto no Supremo Tribunal Federal, a petição STF 3.240. O que diz o acórdão dessa petição? Que os agentes políticos, com exceção do presidente da República, todos estão sujeitos ao sancionamento dúplice, ou seja, há um sancionamento da Lei de Improbidade Administrativa e a Lei 1079. Então, na verdade, essa questão de um ministro de Estado, um ministro do Supremo Tribunal Federal, pode ou não responder por improbidade, conforme entendimento próprio Supremo Tribunal Federal, sim, pode responder sim. Então, esse acórdão diz o seguinte: os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que submetem tanto a responsabilidade civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto a responsabilização política administrativa por crimes de responsabilidade. Então, ou seja, houve uma ampliação do leque de aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa. Muito bom, interessante. Claro, isso na jurisprudência. A lei é um pouco diferente. Aqui, outro entendimento também, numa reclamação do Supremo Tribunal Federal, que, excetuada a hipótese dos atos de improbidade administrativa praticados pelo presidente da República, não há norma nenhuma que imunize os agentes políticos. Então, essa reclamação 2.790 do Supremo também diz sobre essa questão da imunidade, né, dos agentes políticos. Diz que só está imune o presidente da República. Beleza? Essa é uma questão que você precisa estudar, né? E também, você já, imagino que tenha lido já o decreto 201 de 67, né? É o crime de responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Então eu trouxe aqui um comentário. Há uma outra questão emblemática envolvendo a sujeição de prefeitos e vereadores à lei de improbidade administrativa. Será que estão sujeitos ou não à lei de improbidade administrativa? Porque há uma lei, há um decreto-lei, o 201/67, que trata da questão envolvendo a prática de crime por prefeitos e vereadores. Então, eu acho que é importante que a doutrina traz que o decreto ele faz uma diferença entre os crimes de responsabilidades própria e os crimes de responsabilidade imprópria. Então, o que é crime de responsabilidade própria e crime de responsabilidade imprópria, né? Então, dê uma olhadinha lá. Os crimes de responsabilidade própria são os processados e julgados pela Câmara local, pela Câmara Municipal, enquanto que os crimes, já os crimes de responsabilidade impróprios, tipificados no Decreto-Lei 201, equipara-se aos crimes comuns, sendo julgado pelo Poder Judiciário. Eu acho que você deveria dar uma olhada nessa questão da diferença entre crimes próprios e crimes impróprios. Eu estou trazendo aqui rapidamente para você, só trazendo à luz para você dar uma lida, uma relida, né? Agora, o que diz
acerca dos concurseiros e como fica a sua vida diante de todas essas questões envolvendo o Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência e a lei, né? Eu até trouxe aqui, com relação aos concurseiros, o mais seguro é o que para o concurseiro? É que os prefeitos e vereadores continuam sujeitos à LIA, né? Sem prejuízo da aplicação concomitante do Decreto-Lei 201/67. O Supremo ainda não afirmou entendimento acerca dessa questão, mas para fim de concurso, você tem que pensar que prefeitos e vereadores também se sujeitam, né, ao crivo da lei de improbidade administrativa. Pode surgir um questionamento acerca disso. Então, afirme que é por aí, né? Agora, quero fazer aqui um pequeno comentário com você sobre o Estatuto da Cidade e a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa. Qual é a relação de um e outro, né? Mas o que tem a ver o Estatuto da Cidade com a Lei de Improbidade? Tem muito a ver, né? Tem tudo a ver, né? Se você for lá no artigo 52 do Estatuto da Cidade, ele enumera uma série de hipóteses, né? Uma série de situações em que na verdade, a autoridade está sujeita à ação de improbidade. Por exemplo, aqui envolvendo o prefeito, deixar de proceder no prazo de 5 anos ao adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público. O prefeito vai ser governador, né? Então eu peço que você leia, vá lá na lei 10.257/01, especificamente acerca do artigo 52. É um rol extenso, mas para quem está fazendo concurso, eu sugiro que você faça essa leitura. É importante, porque tem tudo a ver com a lei de improbidade. Eu coloquei a letra B, utilizar áreas obtidas por meio de preempção em desacordo com a legislação. Deu a lindina. O que é a preempção? É um conceito lá no artigo 513 do Código Civil. Dê uma olhadinha lá o que é a preempção. Tá? Mas agora, essa lei, a lei das cidades, né? É importante dar uma lida. Aqui ainda, eu vou ressaltar com você, em razão da lei 14.230, os tribunais manterão sua jurisprudência acerca das condutas dupla tipificadas na LIA e na lei de responsabilidade. Essa questão da lei dos crimes de responsabilidade vem sendo discutido no âmbito da jurisprudência, né? Tanto é que é importante que você faça uma leitura, uma análise da jurisprudência acerca dessa questão. Então, aqui vale ressaltar, em razão da lei 14.230, que os tribunais manterão sua jurisprudência acerca das condutas duplamente tipificadas, né, entre a LIA e a lei de responsabilidade, a 10.079, lei 10.079, tá? É uma lei que vale a pena você dar uma olhada, né? Eu trouxe aqui pontos importantes também. Pessoal, veja bem, olha essa questão envolvendo a improbidade. A palavra, o voto do parlamentar pode ensejar uma ação de improbidade? A sua fala pode ensejar? Isso já houve, isso está inclusive no STJ, né? Então o STJ ele entende que não, né? Porque a fala do parlamentar ela é protegida, né, pelo artigo 29, 8º da Constituição Federal, que chama-se a imunidade constitucional. Mas isso pode cair no prova de concurso. Será que o conteúdo do voto parlamentar pode ensejar aplicações das sanções da LIA? O parlamentar ele pode argumentar algo que aparentemente pode ensejar, né, algo relacionado à lei de improbidade administrativa, mas não, o STJ disse que não, né? Até o STJ fundamentou no artigo 29, inciso 8 da
Constituição Federal. Agora, essa inviolabilidade não se aplica, veja bem, essa inviolabilidade ela não se aplica aos, veja bem, no caso de vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição. Então, a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício das suas palavras, dos seus entendimentos, né? Agora, o que é interessante, por outro lado, olha em relação à LIA, já a edição de por outro lado, já a edição de lei complementar, aumentando as próprias remunerações, quando um parlamentar, político, né, aumenta seu salário, usando de instrumentos, né, por exemplo, eleva a ajuda de custo desvinculada de prestação de contas, caracteriza sim a improbidade administrativa. Isso é muito comum nos rincões do nosso país. Na verdade, não pode se reajustar o salário, mas ele cria, na verdade, subterfúgios, cria elementos que elevam o salário. Por exemplo, e são alguns elementos que não estão sujeitos à prestação de conta nenhuma. Né? Então, por exemplo, ajuda de custo é o caso muito típico. Né? Então, isso lesiona, na verdade, o erário. Então, está lá no artigo 10 da LIA. E isso já houve até um entendimento aqui do STJ, né? O RESP 723494, dizendo que o parlamentar, elevando o salário, utilizando de elementos, né, alheios à própria lei que cria o salário, isso sim, ele está sujeito à improbidade administrativa. Isso é muito comum, né, especialmente nas prefeituras. Né? Você já ouviu falar sobre a teoria da ignorância, né, deliberada, ou teoria do avestruz? Né? Essa teoria do avestruz, a gente fala que já está, claro, a nível de jurisprudência. Né? O avestruz, na verdade, é aquela ave que enfia a cabeça embaixo da terra, supõe-se para não ver o que está ocorrendo ao seu redor. Veja bem, o gestor, ele, na verdade, eleva os gastos públicos através de instrumentos, né, supostamente legais, mas que não são, e fecha os olhos e licita, às vezes, indevidamente, e assim vai. Né? Então, é a teoria, peço que você dê uma olhadinha depois, sobre a teoria do avestruz, que está lá no direito administrativo. Teoria da ignorância deliberada e teoria do avestruz. Essa teoria é muito aplicada na esfera penal. Né? Na esfera civil também. Agora já vem pensando nessa hipótese. Porque não pode o administrador fechar os olhos para a legislação. Né? Mas isso acontece. Né? Então, veja bem o que fala aqui. A aplicabilidade da teoria da ignorância deliberada em matéria de improbidade administrativa, segundo a doutrina, não passa de um curioso achado. Né? Então, é uma teoria que existe, mas ainda não está respaldada na LIA, né? Lei de Improbidade Administrativa, que fica só, claro, a curiosidade, né, dentro da esfera. Mas o Supremo Tribunal, o STJ, ele já falou sobre essa questão da LIA, né? A LIA na esfera civil. Se você olhar lá o recurso especial, o 23.001.287, né? Agora recente, de abril de 2023, o que entendeu a jurisprudência sobre essa teoria da ignorância deliberada, né? Que, em linhas gerais, revela que os demandados não podem alegar deliberadamente em suas defesas o que não tenham conhecimento sobre isso. É um acórdão longo, eu não vou ler para você, porque eu peço que você leia lá que o recurso especial, o 23.230.128-7. Importante dar uma disso aqui. Né? Tudo são curiosidades, mas que a tendência no futuro é de que a lei também veja, analise
também essa questão da teoria do avestruz. E se cai numa prova de concurso isso? Olha aí, olha que você está, na verdade, isso pode acontecer numa prova de concurso, né? Beleza? Aqui também tem outra questão também, para você douradinha, num habeas corpus supremo 224095, fala também sobre essa questão da teoria do avestruz, tá? Pessoal, é isso. Hoje foi uma aula rápida, né? Volto em breve para falar com você. Espero que você esteja... Esse tema da lei da improbidade está no item 8.8 do concurso TRF3. É uma matéria interessante, matéria de mera leitura, né? Então, leia lá, leia a lei 14.230, lei de improbidade administrativa. Ela alterou a lei 8429 de 92. Ok? Beleza? Obrigado por hora. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.